Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, o podcast que vai a fundo nos temas que movimentam o agronegócio brasileiro. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e hoje nós vamos debater um assunto que está no centro das atenções dos produtores rurais, de investidores e da cadeia toda do agro, de forma geral. Nós vamos falar então sobre crédito e inflação no Brasil e os impactos da condução das contas públicas e política fiscal no agro. Para falar com a gente, bater um papo sobre esse assunto, estou com a Thaís Herédia, ela que é analista de economia da CNN Brasil. E ela vai ajudar a gente a entender um pouco esse contexto das políticas, econômicas do governo e como isso tem afetado a competitividade do agro. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada pela presença. Oi, Natália. Eu que agradeço o convite. Parabéns pelo podcast. É muito bacana. Ouço vários episódios de vocês. É uma alegria estar aqui. É bom, que a gente te ouve, você está sempre nas telinhas aí falando exatamente sobre esse assunto que a gente quer abordar aqui hoje, mas voltando um pouco mais para a questão de como que influencia no setor agropecuário. Então, já iniciando, Thaís, a gente tem visto algumas medidas do governo, por um lado, políticas e estratégias, programas aumentando aí os gastos, os investimentos em programas de benefícios sociais e, por outro, o Banco Central elevando a taxa Selic para tentar controlar um pouco, reduzir um pouco, controlar o consumo e a demanda. Então eu queria que você colocasse para a gente como que você avalia essa estratégia, esses dois lados que o governo tem atuado, principalmente em relação a como que isso tem influenciado a população mais carente. Vamos lá, Natália. Olha, o Banco Central tem um papel que é um papel de Estado, não é um papel de governo, que é garantir a estabilidade da moeda. Portanto, o Banco Central não pode se aliar ou se alinhar a políticas públicas de um governo que foi eleito democraticamente com a sua plataforma. O papel do Banco Central é controlar processos inflacionários, garantir a meta de inflação que é determinada pelo próprio governo e oferecer ao cidadão e ao trabalhador a estabilidade da moeda, garantir a segurança do seu poder de compra. Eu faço essa introdução porque em vários períodos, desde que a gente tem uma moeda, nem trato de antes do Plano Real, porque sem moeda a coisa é tão confusa que não tem nem como fazer comparação. O Brasil já viveu alguns períodos nesses 30 anos em que o papel do Banco Central se confundiu muito com o papel ou com a política do governo. Hoje, a gente tem uma instituição que é independente, que tem ali uma atuação que está garantida a sua independência teoricamente pela lei, e há um desafio do Banco Central de, além de garantir a inflação, garantir que ele está atuando com a sua independência. Isso é uma tarefa difícil neste momento em que a política do governo vai contra o que o Banco Central tem que fazer agora, Então você falou a política fiscal de gastos e o Banco Central tendo que lidar com essa inflação e aumentando os juros. É como se o carro do país tivesse com o governo pisando no acelerador e com o Banco Central puxando o freio de mão. Ou seja, não é uma equação que gera eficiência, que gera segurança, que gera conforto para quem está indo, ou seja, todos os agentes econômicos, todos os setores, porque afinal de contas é para andar rápido ou é para ir devagar, Esse choque de objetivos, esse choque de mandatos, porque o presidente da República foi eleito, o seu mandato é para cumprir aquilo que ele prometeu, a sua bandeira de campanha. E foi exatamente isso que Lula prometeu. O que a sociedade não espera é que a
a teimosia do governo, vamos dizer assim, ou a insistência do governo em manter a sua bandeira, mesmo que as suas ações estejam gerando distorções na economia. Infelizmente, eu acho que esse é o quadro que a gente está vivendo hoje, né? Um governo que inverteu, inclusive, a lógica da política, que é assim que você assume, você aperta, você segura, você faz as coisas difíceis para nos 2 anos seguintes, inclusive para disputar a reeleição ou para fazer o seu candidato, você acelera. O governo Lula, nesse 3º mandato, inverteu completamente essa lógica e pisou muito fundo no acelerador nos 2 primeiros anos, e agora está diante de uma necessidade de deixar a economia desacelerar, de deixar o Banco Central cumprir seu mandato e, como você disse, segurar a demanda, segurar o consumo, né? O Banco Central vem falando há meses que a economia brasileira cresce acima da sua capacidade e não tem jeito, isso é inflacionário. Então, a minha avaliação é de que hoje esse choque entre aquele que é o mandato do Banco Central e aquilo que o governo quer fazer, mesmo que continue gerando distorções, está levando o Brasil a enfrentar uma crise de confiança, uma crise de credibilidade do governo. E nessa situação, mesmo setores que estão indo bem, que é o caso do agronegócio, o agronegócio tem desafios gigantescos, mas mesmo diante desses desafios climáticos, externos, continua sendo o setor mais competitivo do Brasil, continua sendo o setor de maior produtividade do Brasil e, especialmente nos últimos anos, aquele que mais distribui renda. É só ver o que está acontecendo nas regiões onde o agronegócio mais cresce e mais investe. Então, esse choque de tarefas, você tem o governo pisando no acelerador, gerando distorções, gerando insegurança, crise de confiança e de credibilidade, e o Banco Central sozinho nessa toada, sem determinar o destino, porque quem determina o destino é quem está dirigindo o carro, que é o presidente da República. Sem determinar o destino, o Banco Central, o máximo que ele pode fazer é puxar o freio de mão. Então, a situação que a gente vive hoje é uma situação geradora de desequilíbrios. Diferentemente de muitas análises que estão sendo feitas, eu não sou economista, né? Eu tenho mais de 30 anos de jornalismo, mais de 20 anos na cobertura econômica, mas eu não sou economista. O que eu faço aqui é um recorte desse repertório que eu capto diariamente na minha profissão. A minha percepção é de que o Brasil hoje está mais forte, de que a economia vai crescer mais. Primeiro porque o governo continua pisando no acelerador e fazendo gasto público, mas também porque vários setores conseguiram se fortalecer nesses últimos anos. Eu não vejo o Brasil entrando numa crise aguda no curto prazo. Eu não vejo o Brasil enfrentando um processo de inflação que dispara e perde o controle. Eu ouvi o episódio do Sérgio Vale, que você fez com ele, né? E o Sérgio dizendo isso. Nós vamos ter uma inflação mais alta. Não é uma inflação como a gente já teve, mas é um ponto de preocupação, quer dizer, é aquela coisa que você não pode descuidar. Então, a minha percepção é desse choque. O Brasil vive hoje esse choque na condução da economia e que, claro, acaba gerando essa percepção que todos dividem hoje. E como você colocou, tem várias questões aí que realmente se tornam desafios, né, para o agro brasileiro, que é um setor em expansão, buscando crescer, fora outros desafios climáticos que também vivenciam e acabam afetando na questão de preço, enfim, custo ao produtor. Mas na questão de inflação, tem dois lados que afetam principalmente o produtor, que é tanto por uma redução de demanda e de consumo, olhando para esse cenário, né, isso pode influenciar sim o setor, e também o aumento de custos ao produtor rural, seja lá pelo movimento de câmbio ou questões inflacionárias dos preços de insumos. E a gente tem visto recentemente elevação do preço de alguns alimentos e o governo se pronunciando com propostas e medidas para tentar controlar o preço desses alimentos, que muitas vezes estão relacionados mais aos seus fundamentos de mercado do que alguma questão econômica, mas enfim, isso tem acontecido. Então a gente vê quase que semanalmente algum alimento que está ali no discurso e o governo tentando de alguma forma remediar e buscando política para controlar o preço desses alimentos. Então eu queria saber a sua opinião em relação a essas políticas, essas estratégias que o governo tem tentado lançar, às vezes é só como uma fala, mas de controle no preço de alimentos para de alguma forma talvez controlar essa questão de inflação. Quando o governo fala, ele teoricamente ele
deveria ter o objetivo de sinalizar, né, o que está acontecendo no país e o que ele pretende fazer com isso. Então, quando ele fala e traz opções absolutamente fracassadas na história e que geram um custo enorme para a economia, que é essa discussão agora que chegou no Palácio do Planalto, de fazer cota para exportação, coisa assim, que não conversa com uma economia de mercado como o Brasil, que não conversa com o setor agrícola, dessa competitividade, dessa produtividade, completamente conectado às cadeias de valor, às cadeias globais, maior produtor de alimentos do mundo, é uma coisa completamente arcaica, né? E que só tem um destino, fracasso, né? Falar em cota de exportação é fracasso, ponto, não tem outro destino. Falar em imposto para exportação não é exatamente um fracasso, mas é um aumento de custo geral para a sociedade. Quer dizer, o Brasil já tem graves problemas de competitividade na sua economia em geral, na sua pauta exportadora em geral, tirando a questão das commodities, exatamente porque exporta imposto, né, pelo nosso sistema tributário. Então, boa parte da competitividade brasileira na pauta exportadora, o problema principal dela é a tributação, né? O Brasil é exportador de impostos, né? Que é uma coisa que não deveria acontecer jamais, né? E é uma briga de anos, de 30 anos, né, que o Brasil tem com essa tributação. Essas soluções que vão sendo discutidas, elas só revelam um governo que está sem plano e um governo que está com diagnóstico errado. Você disse, a agricultura está enfrentando eventos extremos, né, no clima, é uma realidade, infelizmente é uma realidade no mundo inteiro. Quer dizer, toda a tecnologia embarcada no agronegócio brasileiro, toda a produtividade alcançada no negócio brasileiro, ela pode até se sair melhor do que outros países, por exemplo, mas ela não escapa, o agronegócio brasileiro não escapa, né, de uma adaptação cara, uma adaptação custosa e arriscada para lidar com a mudança climática. Então, é como se o agro tivesse que lidar com um governo que está errático no seu diagnóstico e no seu prognóstico do que fazer, e uma situação que ninguém controla, né, que é a questão do clima. A inflação de alimentos hoje no Brasil, ela é um pouco resultado de coisas que nenhum governo controla, né? O ciclo do boi, a gripe aviária que está fazendo o preço do ovo disparar, os eventos climáticos. E no caso do Brasil, o que a gente poderia fazer para evitar que a inflação de alimentos subisse além de fatores conjunturais, como esse que eu acabei de dizer? Melhorar muito a infraestrutura, melhorar muito a política fiscal, quer dizer, fazer correções na gestão das contas públicas para que a taxa de juros não tenha que ser tão elevada, né? Para que a inflação geral do país não acabe refletindo também o desequilíbrio das contas públicas, porque também tem isso, né? Parte da inflação brasileira, ela é resultado de uma política fiscal equivocada, que gera desequilíbrios e tudo mais. Então, nunca é uma coisa só. A economia é um grande mapa astral em que os astros vão se correlacionando, né? Eu sempre faço essa analogia, né, com o mapa astral. A gente vive querendo saber onde estão os astros e a quadratura de Marte com Vênus, que diabo que dá. A economia brasileira não é diferente, né? A quadratura de Marte com Vênus, nessa política fiscal que o governo traça e conduz, e com todas as questões estruturais que o Brasil tem, acabam gerando mais inflação do que a gente teria já por causa da conjuntura. Então, eu consigo ver o governo desorganizado, confuso, permitindo que discussões absolutamente arcaicas se misturem com uma noção séria, responsável de como conduzir as coisas, e o agronegócio tendo que lidar e aguardando o que vai acontecer. De novo, eu não acho que a gente vai descambar para uma coisa tão descuidada por pressão externa, inclusive do agro sobre o governo. Mas só o fato dessa discussão tomar nosso dia, isso atrasa a solução. Para o agro acaba sendo bastante negativo também essa questão que eu coloquei do preço dos alimentos, que o produtor está lá se dedicando, preocupado em aumentar seus investimentos, às vezes para conseguir reduzir esses riscos climáticos, fazendo a gestão do seu custo, muitos tendo perda de produtividade, e aí parece que entra nos holofotes como se fosse quase que uma culpa, né, do setor de quem produz,
sendo que há uma dedicação e um empenho muito grande em superar esses desafios, porque o que o produtor quer mesmo é produzir, é elevar sua produtividade, melhorar sua eficiência. Aqui no Núcleo de Inteligência mesmo, a gente vive fazendo isso que você comentou no começo dessa sua resposta aí, que é gerando essas informações, né? Mostrando por que o preço dos ovos subiu nos Estados Unidos primeiro, que já não é de hoje também, que tem sido elevado, e essa época do ano no Brasil já é um período também de preços de ovos mais caros por conta da quaresma, enfim, por mais que este ano tenha sido um pouco maior, a questão do ciclo pecuário e outras questões que envolvem também as atividades agrícolas e pecuárias, né? Mas não fica por aí os desafios dos produtores. Você comentou sobre a questão fiscal também dando uma pressionada e levando ali a inflação e a questão de um crédito mais caro. Isso também já não é de agora, né, mas de anos que a gente tem visto um crédito mais caro e uma dificuldade de acesso pelos produtores rurais, principalmente recursos subvencionados. E na semana passada a gente teve, para o setor, ao menos foi uma surpresa, a suspensão pelo Tesouro Nacional do produtor poder tomar o crédito de recurso subvencionado do Plano Safra. Isso foi uma surpresa e depois alguns outros acontecimentos vieram, né, do governo com uma suplementação no orçamento, mas fora do teto de gastos. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse acontecimento, né, da semana passada e o que realmente, desse uma explicada do que realmente aconteceu, quem foi responsável pelo quê e uma clareada aí também para o produtor em relação ao que pode vir e gerar de desafio, que ele tem de desafio ainda para o crédito em 2025? Como o orçamento federal não foi aprovado no Congresso Nacional, por lei, o Tesouro tem um limite de gastos. Ele não pode gastar o equivalente a... É como se você pegasse os 12 meses do ano e você tem um orçamento de 100. Né? Você tem que dividir esse 100 por 12 e você não pode gastar mais do que 1/12 por mês. Quando esse dinheiro bate no limite para cada rubrica do Tesouro, o Tesouro Nacional é obrigado a suspender os pagamentos. Então, foi uma decisão técnica e ela foi técnica e ela foi legal, porque se não fosse técnica e nem uma exigência legal, no dia seguinte o Tesouro tinha voltado atrás. Ah, não era para bloquear? Ah, então peraí, então vamos desbloquear. Mas ele não pode fazer isso. Então o governo teve que buscar um outro recurso, uma medida provisória, de um crédito extraordinário, uma coisa que fica fora do limite da regra. Olha, é uma confusão. Você imagina, o brasileiro já tem que lidar com tanta coisa complexa. Na semana passada ele teve que entender qual é a diferença entre lidar com orçamento, limite do orçamento, por que aprovou ou não aprovou. Todos os empresários, em geral, tiveram que lidar com esse susto. Então, foi uma decisão técnica, uma exigência legal. A confusão que se deu foi, de novo, um desentendimento dentro do governo, porque na medida em que o ministro da Fazenda fica sabendo disso, ele vai no presidente da República e fala, daqui a 3 dias nós vamos ter que bloquear o Plano Safra. O que você quer fazer? A opção tem aqui X opções, né? Nós podemos fazer essa coisa meio maluca, esdrúxula, de ter que pedir um crédito extraordinário para uma despesa que já está, mas dependendo de como a gente gerir isso, a gente bota inclusive pressão no Congresso e fala, vocês não estão aprovando o orçamento, nós vamos ter que tomar uma medida esdrúxula aqui. Mas não, o governo ficou vendido nessa situação, acordou com uma portaria do Tesouro Nacional dizendo foi suspenso. Então, de novo, o governo se atropelando, né? Passando por cima de si mesmo. E todo mundo acabou ficando no mesmo susto. Então, por mais que a solução tenha aparecido, né, o episódio em si revela o grau de descoordenação que existe hoje na cúpula do governo federal. Nós estamos falando da Secretaria do Tesouro Nacional, que é o caixa do governo federal. Quer dizer, se não tem ninguém prestando atenção no que está acontecendo no caixa do governo, nós temos um grande problema. A solução encontrada pelo governo vai resolver, já resolveu, botou o Plano Safra de novo em dia. O produtor rural certamente está lidando com uma preocupação maior, que é o aumento do custo do crédito. Ele é real e ele ainda vai aumentar mais, né, diante do aumento da taxa de juros. Então, de novo, quando eu disse que a gente está tendo que lidar com problemas que são conjunturais, esse choque entre Banco Central
e governo, o Banco Central tendo que subir a taxa de juros e as empresas em geral tendo que voltar na planilha e saber quanto vai custar mais o seu crédito, a sua dívida, o quanto isso compromete o seu plano futuro para um investimento que gostaria de fazer e vai ter que segurar. Isso vai gerar menor crescimento, que aliás é o que o Banco Central quer, exatamente para tentar conter o processo inflacionário, e aí de repente a crise de confiança e a crise de credibilidade vem por cima disso. Então, o que é uma limitação técnica, e eu não estou falando no passado, porque ela continua se mantendo enquanto não aprovou o orçamento. Se bater limite de novo no final de março, o governo vai ter que cancelar de novo se o orçamento não for aprovado. Então, e eu espero que ele se antecipe a isso, e outras despesas a mesma coisa. Então, nós estamos diante dessa desorganização, né? De ter que tomar decisão em cima dessa desorganização. O aumento do custo do crédito é uma realidade. O Plano Safra continua sendo extremamente importante para ajudar os produtores rurais que não têm acesso ainda nem ao mercado de capitais, que é uma solução excelente que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos. O mercado de capitais hoje, mesmo diante da conjuntura, ainda é pujante, ainda conseguiu substituir muito inclusive o Plano Safra, o papel do Plano Safra vamos dizer assim, na liquidez e na oferta de financiamentos e de fontes de financiamento para o setor como um todo, mas o Plano Safra continua tendo esse papel relevante, ainda mais no momento em que a conjuntura, o ciclo econômico, ele é prejudicial aos menores, aqueles que têm menor acesso. E esse é o papel da política pública, né? Ser anticíclica. Se o ciclo é de baixo crescimento, a política pública colabora para que a economia não perca tanto, né? E o que o governo fez nesses 2 primeiros anos foi o contrário, né? A condução do governo acabou ajudando a transformar numa situação mais aguda as distorções do ciclo econômico. Então, o que aconteceu foi uma questão técnica, mal gerida, que ainda existe, revelando descoordenação, e por mais que a solução tenha vindo, ela alimenta a crise de confiança e de credibilidade. Thaís, você mesma citou o episódio anterior que gravamos com o Sérgio Vale, né? Já gravamos sobre a questão fiscal também no final do ano passado. A gente sabe que não é um problema de hoje. E ainda surgem essas surpresas pelo caminho, né? Parece que ainda não está num ambiente favorável, num fluxo que as coisas estão tomando o seu rumo, e a gente volta aqui falar sobre esses desafios que estamos comentando aqui hoje. E aí eu queria saber a sua visão em relação ao que você acredita que tem espaço para melhorar nesse governo, que você acredita que poderia ser feito para melhorar esse ambiente de crédito e também reduzir um pouco dessas surpresas agradáveis ao setor, né? Se você vê alguma perspectiva aí de estratégias em outras frentes do governo para resolver essas questões e a gente continuar aí seguindo os próximos meses, mas com menos burburinho, né? Menos preocupações nesse ambiente que vai para o lado econômico, fiscal, de inflação. Ai, Natália, que pergunta difícil, porque é assim, né? Hoje nós estamos num momento em que nós temos que torcer para o governo parar de errar. E aqui eu vou fazer a ressalva para a equipe econômica, muita gente da equipe econômica, o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? Está evidente, não é uma questão de ideologia, se gosta ou não dele, do jeito dele ou não. Vamos olhar friamente para a atuação dele, né? E para a forma como ele tem tentado, de alguma forma, corrigir minimamente a rota. Hoje a percepção é de que a equipe econômica está fazendo um esforço danado, sim, para não deixar piorar. Fazer coisas para melhorar, esse limite eu acho que já bateu, né? Muito difícil esse governo fazer coisas que podem efetivamente melhorar a condução da política fiscal, ou seja, da gestão das contas públicas nos próximos 2 anos. Porque uma mudança fundamental, que primeiro teria evitado a piora das contas públicas nesses últimos 2 anos, e segundo, vai não só evitar a continuidade da piora, mas como pode reverter, fazer o Brasil voltar a ter um equilíbrio maior, é a base da bandeira política do governo Lula, que é dar aumento real do salário mínimo.
Aqui tem uma discussão delicada, sensível, porque parece que é uma coisa contra o trabalhador. No Brasil, mais da metade, 60% dos trabalhadores ganham entre 1 e 2 salários mínimos, né? Até 70%, dependendo da conta que se faça. Nós somos um país de renda média muito baixa, né? O salário mínimo é baixo e aí, portanto, parece uma crueldade dizer, mas olha, não pode ter reajuste do salário mínimo, reajuste real do salário mínimo. O problema é o que cabe no orçamento, o problema é o quanto que o país dá conta de sustentar isso, né? A gente já precisava ter superado essa limitação do salário mínimo para que a atividade econômica, o investimento, a abertura dos novos negócios, o crescimento dos setores, a expansão dos setores pudesse gerar ganho real para o trabalhador através da sua produtividade, através do crescimento da economia como um todo, né? E não o país ficar refém de uma política de salário mínimo. Mas o presidente Lula não quer fazer isso, né? Então, se ele não quer mexer no ganho real do salário mínimo, ele deveria pelo menos tirar o ganho real do salário mínimo para os aposentados, que é uma conta que piora muito a questão fiscal, piora muito as contas públicas, e é uma coisa que não conversa em nenhum lugar do mundo a ganho real de aposentadorias, porque são pessoas que já pararam de contribuir para o crescimento econômico, né? Que já de alguma forma não contribuem para o crescimento da produtividade brasileira. São pessoas que merecem o nosso respeito, merecem sim receber uma aposentadoria que deveria ser muito mais decente do que temos hoje, mas na ponta do lápis, na matemática, como a conta não fecha, né, passa do limite da capacidade da política pública de suportar. Então, fazer o mínimo, o governo não vai. O que a equipe econômica parece tentar fazer é evitar que o governo continue tentando fazer o máximo, mesmo sabendo que isso gera distorções. Então, talvez a gente tenha que torcer para que não piore nos próximos 2 anos, e não indica que vai piorar, tá? Não indica que vai piorar. Por aqui a sinalização é de que a coisa não vai entrar no trilho certo, mas tem uma expectativa de que pelo menos não piore muito, a ponto de levar o Brasil para uma escalada ainda maior na crise de confiança e credibilidade. Só para fechar, Natália, eu acho que aí vai depender muito da sensibilidade do presidente Lula, porque aí entra o fator político, que é um fator subjetivo, humano, que é o quanto que o presidente, a essa altura da vida dele, lida com a sua perda de popularidade, lida com a perda de alianças e perda de espaço, né? O quanto ele vai querer apertar ainda mais o acelerador, fazer coisas esdrúxulas, por exemplo, como controlar preços para tentar recuperar a sua popularidade. Mas aí está no campo da subjetividade, está no campo da política, que não é muito a minha área. Eu não sou nem psicóloga e nem analista política. Thaís, então se a gente pode torcer ao menos para não piorar muito, a gente vai torcer, né? E só pra gente não encerrar com tanta coisa negativa, já que a gente sabe que vai ser um ano desafiador aí, com crédito mais caro, inflação mais elevada, e isso não é bom de forma alguma para o setor produtivo, queria um pouco sobre sua visão sobre outros fatores que são positivos, né, para o setor agropecuário, relacionado ou à demanda, à exportação, seja lá qual for, em relação à visão do Brasil, né, como um grande produtor agropecuário. O que você vê de positivo ainda para o agro brasileiro, mesmo diante desse cenário? Olha, como eu disse agora há pouco, né, eu não acho que o Brasil vai entrar numa crise aguda, né, que o país vai crescer menos, ou vai até mesmo entrar em recessão. Esse primeiro semestre de 2025, por exemplo, é o agronegócio que vai puxar a economia brasileira, né? Com essa super safra que vem e tal. Então, eu acho que isso não se abala. Mas, assim, é uma conjuntura, nós estamos vivendo uma conjuntura muito difícil, né? A conjuntura internacional, que é muito favorável, sempre foi muito favorável ao agronegócio brasileiro, que é extremamente exportador, competitivo, produtivo, como eu já disse aqui. A conjuntura internacional
está muito complexa. Estou usando o termo complexa para não botar cores aqui que se confundem com uma análise mais interpretativa. A situação está complexa. Toda a visão sobre multilateralismo, toda a visão sobre economias de mercado, né, economias de mercado internacional, que é o caso do agronegócio, não é o caso da economia brasileira. A economia brasileira não é uma economia internacional, mas o agronegócio brasileiro é quase como uma jabuticaba nossa aqui, tem essa separação, né, essa divisão. O Brasil não é uma economia internacional, mas o agronegócio brasileiro é. Então, eu continuo vendo o agro com essa força, com essa capacidade, com essa competência, né, navegando, inclusive por causa do mercado de capitais, da relação com que o agronegócio já estabeleceu com a economia como um todo. Eu enxergo o agro atravessando esse período mais complexo com mais força do que ele tinha há 10 anos, por exemplo, né, quando a gente viveu uma outra crise muito séria, excluindo aqui o ano da pandemia. Se tem um lado positivo que eu posso dizer aqui diante dessa conjuntura, que é uma conjuntura complexa, que é uma conjuntura inusitada para todo o ambiente de negócios e para toda a ordem econômica internacional, que o mundo inteiro está lidando com isso, a força e a competência, a solidez do agronegócio alcançada nesses últimos anos pode manter o agro menos abalado do que o resto da economia. Thaís, muito obrigada pela conversa. Foi fundamental esse bate-papo aqui para entender, né, um pouco da sua visão e entender um pouco mais a questão econômica, fiscal, os desafios, também as oportunidades para o agro brasileiro que o setor vai passar. É sempre bom a gente trazer para o produtor rural mais informações sobre o que tem acontecido. É tão complicado entender essas questões econômicas, né? Mas está fazendo parte do dia a dia do produtor rural. Então é muito bom ter a sua presença aqui com a gente. Obrigada pela sua contribuição. Que bom, obrigada. Fiquei falando, ai meu Deus, falou mais que a mulher do Yakut, né? Mas eu tenho essa aflição de tentar traduzir um pouco, né, esse momento que a gente está vivendo sem carregar demais na tinta. Eu espero ter contribuído. Muito obrigada pelo convite, foi um privilégio. Foi ótima a sua participação aqui. E você que ficou com a gente aqui, continue acompanhando mais assuntos, né, que atualizam, que podem atualizar sobre o agro brasileiro, os principais acontecimentos do setor. Semanalmente estamos aqui com mais episódios do podcast Ouço Agro e obrigada pela sua audiência. E esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.